7h08. Nosso convidado aqui no Jornal da CBN é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. E desde já, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Presidente Gilmar Mendes, estamos aí diante de uma eleição municipal atípica, apenas financiamento de pessoas físicas, empresas não poderão doar dinheiro para os candidatos e partidos, uma campanha também bem mais curta do que as anteriores. Gostaria de ouvir aí a sua opinião sobre o que nós podemos esperar dessa eleição, diante destas regras, diante deste momento político que estamos passando. Olha, nós temos, como sabe, Milton, uma peculiaridade nessas eleições, a proibição da doação das empresas privadas. Né? Desde as eleições de Collor, é que nós não tínhamos essa mudança. A última eleição em que imperou a ideia de uma doação exclusivamente de pessoas jurídicas foi a eleição de Collor, mas naquela época, como se sabe, havia a prática consentida e admitida, um direito quase que costumeiro do Caixa 2, e por isso nós tivemos inclusive a CPI per se Collor, e daí a mudança na legislação. Agora temos a proibição, e além da proibição, nós temos tetos muito restritos e muito estritos. Veja que em 62% dos municípios, o gasto dos candidatos a prefeito não pode ultrapassar R$100 mil individualmente. Também os vereadores não podem gastar mais do que R$10 mil. Portanto, nós temos uma campanha realmente muito singular, além do fato de termos também uma campanha bastante curta. O que se está dizendo no meio político é que nós vamos voltar a um modelo tradicional de campanha, da visita às pessoas, dos cumprimentos, dos discursos em pequenos comícios ou grupos, e talvez também um intenso uso da internet. Agora, diante disso, aqueles candidatos que já estão com cargo ocupados, vereadores que disputam a reeleição, prefeitos que disputam a reeleição, não acabam tendo uma larga vantagem sobre os demais? Essa é uma suposição. Muitos dizem que os nomes já conhecidos, como artistas, pastores, pessoas públicas e também todas essas pessoas que já têm uma posição política reconhecida, essas pessoas poderão ter uma vantagem. Quer dizer, aquele candidato novo certamente terá que enfrentar maiores dificuldades para se fazer conhecido. Agora, o senhor se referiu logo no início, lembrando a campanha lá que saiu vitorioso Fernando Collor de Mello, que o Caixa 2 era praticamente aceitável, fazia parte do negócio. Agora, o nosso histórico de eleições e tudo que nós temos visto aí nas diferentes investigações, das quais muito o senhor tem tido participação ativa no seu olhar, na sua análise, no seu voto, inclusive, o Caixa 2 parece que não terminou ainda. O que nos leva a crer que este ano teremos um impacto menor de Caixa 2? Nós estamos tentando acompanhar isso com maior rigor. Temos agora condições de talvez fazer batimentos naqueles casos mais explícitos, cruzamentos com os dados. Hoje nós temos um grupo de inteligência no TSE que trabalha junto com COAF, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, e podemos fazer esses batimentos para, pelo menos, identificar aquelas situações mais explícitas, aquelas situações que nós chamamos de fraturas expostas. Mas nós não temos segurança de que se vai banir o Caixa 2. Veja que mesmo em relação à campanha agora última presidencial, já se fala com muita frequência no Caixa 2, esse episódio recente do marqueteiro João Santana, tudo isso sugere que, a despeito da prática do Caixa 1, que era louvável e tudo mais, que o Caixa 2 continuou a existir. Mas hoje nós temos mecanismos que podem identificar melhor e punir partidos e candidatos? Tenho a impressão de que sim. Hoje nós temos um sistema, por exemplo, agora nós já temos 450 contas prestadas. Aqueles que começaram a fazer a campanha, em 72 horas, têm que mandar as suas contas para o TSE. E nós já encaminhamos imediatamente isso para o TCU. E essas contas também estarão publicadas na internet em seguida. Então nós teremos condições de talvez de fazer um acompanhamento mais rigoroso. Veja que em relação às campanhas de 2014, nós estamos fazendo um acompanhamento tanto dos doadores quanto dos gastos. E temos conseguido algumas revelações e temos conseguido alguns achados importantes. Mas é claro, não podemos esquecer que temos, nessas eleições, as maiores que temos 500 mil candidatos. Portanto, também é um desafio enorme, um teste enorme para a Justiça Eleitoral. O senhor mesmo tem feito previsões de que nesta campanha haverá uma judicialização, ou seja, muitos recursos.
Como é que o TSE está se estruturando para este cenário e, principalmente, por que o senhor entende que isso deve acontecer, especialmente nessa eleição? A redução do prazo de campanha e, portanto, as discussões que virão já sobre o registro e inelegibilidade, certamente esses casos só chegarão ao TSE, muito provavelmente, depois das eleições. Logo, nós vamos ter muitos candidatos que vão disputar as eleições naquela categoria que nós dizemos sub iudice, né? Portanto, submetidos ainda a um pronunciamento definitivo da Justiça. Então nós vamos ter, sem dúvida, essa judicialização já quanto ao registro, impugnações de registro, critérios de inelegibilidade. Depois também vamos ter imputações recíprocas, imagino, de abuso. Um candidato imputa a outro abuso por ter gasto mais do que o limite permitiria e coisa do tipo. Sinais exteriores de riqueza na campanha, e tudo isso pode se transformar em impugnação. Talvez, pelo menos nós fazemos o prognóstico de que essa campanha será talvez a mais judicializada de todas. O senhor crê que o que nós vimos aí nas investigações da Lava Jato vai impactar e conter irregularidades durante esta campanha? Aquilo que nós assistimos até agora não se repetirá? Eu tenho a impressão de que pelo menos as empresas grandes, médias, as empresas estruturadas, que têm uma concepção de compliance, elas vão evitar incidir no Caixa 2. Né? Eu tenho a impressão de que tudo isso que resultou em prisão, investigação, processo, vai ter esse efeito inibitório. Mas pode ser que no interior, nessas disputas acirradas, haja também uma desconsideração desses fatos, ou essa informação não seja tão corrente e muitos decidam incidir nesse pecado, vamos dizer assim, nessa falta, né? E por isso nós temos que fazer esse monitoramento. E por isso até mesmo nós estamos lançando alguns aplicativos. Um deles é o Pardal, que permite que o eleitor, o cidadão, a pessoa incomodada com excessos na campanha possa denunciar ao Ministério Público a partir de um software, fazer uma foto, né, e encaminhar para que nós possamos fazer a devida verificação. Dois pontos ainda que eu gostaria de abordar com o senhor aqui. Sei que todo o foco hoje voltado para essa eleição municipal, mas em paralelo lá no TSE tem o processo com a chapa Dilma Temer da eleição de 2014. Esse processo pode andar ainda esse ano ou o senhor acha que isso vai ficar só para o ano que vem? Nós temos que esperar um pouco. Eu creio que estamos chegando agora na fase final das perícias. Eu sei que os peritos designados pediram um alongamento de prazo, mais uma semana. Depois teremos a oitiva das testemunhas indicadas pelos requerentes e requeridos e, posteriormente, o processo estará em condições de ser examinado pelo relator. Vamos ter, talvez, mais uma demora, porque a relatora até aqui, ministra Maria Tereza, deixará o cargo no final do mês e, portanto, assumirá em seu lugar o ministro Herman Benjamin. Mas é possível que até o final do ano nós já tenhamos condições de julgar esse processo. E o outro ponto que eu gostaria de ouvir a sua opinião é que ainda ontem a presidente afastada Dilma Rousseff divulgou uma carta à nação, se defendendo, falando em golpe no processo de impeachment, inclusive propondo aí novas eleições. Como é que o senhor vê essa possibilidade no país? É muito difícil cogitar-se de novas eleições presidenciais nesse momento, a não ser que ocorresse a cassação da chapa, e aí nós teríamos duas situações. Se a cassação da chapa ocorresse antes de completar 2 anos do mandato, teríamos eleições diretas, preconiza a Constituição. Se a cassação da chapa ocorresse depois dos 2 anos, nós teríamos eleições indiretas a serem feitas pelo Congresso Nacional. Agora, o que parece que a presidente cogita é de um plebiscito com uma emenda constitucional. A mim me parece isso muito difícil, sobretudo, eu já até observei, do ponto de vista da realpolitik. A presidente, quando teve que agir, e teve um teste no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, teve 140 votos. Portanto, se ela tivesse tido 171, ela teria impedido o impeachment. Não acredito que ela tenha força hoje para aprovar um plebiscito, muito menos para aprovar uma emenda constitucional de legitimidade questionável e questionada. O senhor considera a legitimidade desse processo, desse plebiscito, questionável? Sim, é algo bastante
inusitada. É claro que no direito constitucional, dada a sua politicidade, em casos muito extremos se busca também solução diferente, heterodoxa, mas não é o caso. O país segue o seu ritmo normal, num quadro claro de turbulência institucional. O país segue de forma normal. Já tivemos um outro impeachment faz 25 anos, que foi do caso do Collor, não é? E lá ninguém cogitou de novas eleições. O vice-presidente Itamar assumiu e encaminhou o país no rumo correto. Presidente Gilmar Mendes, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Muito obrigado, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, falando com você aqui no Jornal da CBN.